Graça e paz, amada igreja. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em nossos corações. Louvo a Deus pela vida do reverendo Robson, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Ouro Preto do Oeste, pela essa rica oportunidade de compartilhar com a amada igreja uma devocional neste momento. E essa devocional, que trata-se de família, como estamos no mês de família. Então, eu quero pensar com os amados irmãos em Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, que diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar? Pai Santíssimo, nós te louvamos e te agradecemos pelo rico privilégio de pensar na sua palavra. Elucida o nosso coração para que alcancemos um coração sábio diante do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, a família sempre esteve no centro da vontade do Senhor. A família sempre esteve nos projetos do Senhor. Foi o Senhor que projetou. Foi o Senhor Deus que consolidou todas as ideias e formas e padrões para a família segundo o coração de Deus. E o tema dessa devocional que eu quero pensar com os amados é tendo a família no centro da vontade de Deus. Quem de nós não teve vontade ou tem essa vontade de ter uma família, entre aspas, aí, exemplo? Creio que todos nós. Mas quando Deus projeta a família em Adão e Eva, Deus tinha isso como padrão. Uma família de acordo com a vontade do Senhor. Entretanto, o homem e a mulher enveredou por caminhos errados e assim pecaram contra Deus, abominaram as suas vidas diante de Deus e Deus assim os puniu com a morte que estava no pecado. Uma vez que o pecado entra nesse mundo, a morte entra com o pecado. E o homem, por desobediência, está enquadrado agora num novo formato. Entretanto, o formato da família continua sendo o formato que o Senhor nos deu para seguir. Meus amados irmãos, Deus já tinha em sua mente, quando Ele faz esse mandato, quando Ele chega para Adão e Eva e diz assim: multiplicai e enchei a terra. É porque ali o Senhor tinha um padrão, o Senhor tinha o padrão exato de um relacionamento como deveria ser, marido e esposa, pais e filhos, e assim sucessivamente. Observe que quando Deus trata de padrão, Ele leva sempre o padrão da família em voga. Ou seja, para tratamento de patrão e funcionário, Ele usa o exemplo familiar. O tratamento da igreja, Ele usa o exemplo familiar. O Senhor Deus faz na sua eternidade o que é perfeito para que nós possamos seguir isso. Deus, Ele não tinha em mente pessoas se destruindo, famílias se destruindo, como nós vemos nos dias de hoje, e não somente hoje, mas em todo o decorrer da história depois do pecado. Os versos aqui trazem em voga a comunhão perdida. Quando nós olhamos exegeticamente, nós vemos que o Senhor está dando uma profecia aludindo à vinda de Elias, que vai se concretizar lá em Mateus 11 e 14, quando aparece Elias junto com Jesus na transfiguração. Então ali, antes que venha o grande dia do Senhor, ou seja, antes do Apocalipse, antes do dia final, Elias iria aparecer. E a pregação do Evangelho, que é prefigurada em Cristo Jesus, iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ou seja, iria restaurar a comunhão que estava perdida. Meus amados irmãos, creio que todos nós buscamos restaurar a comunhão perdida. Quando os nossos relacionamentos estão trincados, nós precisamos buscar em Deus, restaurar a comunhão perdida. E como fazer isso? No Evangelho pregado por Cristo. O Evangelho da salvação, ele nos traz isso. O Evangelho da salvação nos capacita a isso, a buscar a comunhão perdida. A partir do momento que Deus está em nossas vidas, a partir do momento que Deus nos chama em conversão, Ele nos dá uma visão
correta do que é viver bem e em família. Meus amados irmãos, nós somos ensinados pelo Evangelho a praticar o perdão, a praticar o amor, a praticar a benevolência, a praticar a bondade e assim sucessivamente. Nós somos chamados a praticar o fruto do Espírito, que é o amor. Meus amados irmãos, Deus idealizou um padrão. E em Cristo, Ele converte o nosso coração aos nossos filhos, converte o coração dos nossos filhos a nós, que somos pais. As famílias são restauradas em Cristo. Meus amados irmãos, somos humanos, não somos perfeitos. Por causa do pecado que habita em nós sempre cometemos algum equívoco, algum erro, mas em Cristo nós somos capacitados a viver essa novidade de vida. E sabe uma coisa, irmãos? Pensando nesse texto, e às vezes você pode estar falando, mas pastor, você não conhece os meus problemas, você não conhece a minha família, como é difícil viver em família. Eu vou dizer para você uma coisa, as diferenças, elas não são o problema. As diferenças entre você e seu filho, entre seu filho e sua esposa, entre você e seu primo, entre você e algum familiar, essa diferença não é desculpa para praticarmos aquilo que o Senhor idealizou para a família. Não é. Nós podemos, meus amados, ter comunhão sim, mesmo com diferenças. Mesmo pensando com diversidade. Meus amados irmãos, Deus criou homem e mulher, já são diferentes. Deus criou depois diferenças de gosto. Um gosta de abóbora, o outro não gosta. Diferenças de biotipos. Uns são bonitões que nem eu, outros são feiosos que nem o reverendo Robson. Brincadeira, reverendo. Outros gostam de azul, outros gostam de preto e assim sucessivamente. Deus também cria os temperamentos. Uns são mais explosivos, outros são mais acomedidos, outros são mais divertidos, outros introvertidos. Meus amados irmãos, Deus criou personalidades diferentes. Nós temos, eu que tenho no caso 3 filhos, nós vemos que os 3 foram criados de acordo com a palavra de Deus, criados iguais. Entretanto, vemos personalidades diferentes. É o carimbo da identidade de Deus em cada um deles. Nós vemos jeitos diferentes e por aí vai. Eu poderia falar inúmeras coisas. Mas não há problema algum nesse tipo de diferença. O problema existe quando se há divisão. É quando não se há ponderação da diferença. E com isso há divisão na família. É isso que eu quero pensar. Para termos uma família no centro da vontade de Deus, precisamos urgentemente colocar a nossa família no centro da vontade de Deus. E como é que nós fazemos isso? Entendendo que podemos viver sim em comunhão com aqueles que Deus nos deu. Viver próximo com aqueles que Deus nos deu, sem haver divisão. Sem haver brigas a ponto de não querer ver, de não querer saber. Nós podemos sim. Meus amados irmãos, eu quero te fazer alguns desafios e algumas perguntas. A primeira pergunta é: você tem deixado a carnalidade, você tem deixado a carne, o pecado que habita em nós, guiar as escolhas e os comportamentos em família? Cuidado com isso. E eu quero te fazer um desafio. Não faça isso, não faça essa questão de carnalidade ser o guia do seu pensamento. Não permita que isso aconteça. Refute esse tipo de ideia antes que essas ideias coloquem você em maus lençóis. Principalmente diante do nosso Deus, que requer de nós uma família que viva em união, uma família de acordo com os padrões dele. Meus amados irmãos, Deus que habita em nós hoje, através da conversão em Cristo Jesus e através da sua palavra, Ele nos capacita, através do Espírito Santo, a ter essa transformação verdadeira.
a viver uma novidade de vida. Não desperdicemos oportunidades de vivermos dentro da vontade de Deus. Deixemos e busquemos, melhor dizendo, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, a ponto de Deus trabalhar em nós e que nós possamos ver mudanças substanciais e veremos como é bom adorar ao Senhor. Meus amados irmãos, que as nossas famílias sejam alcançadas pelo Santo Espírito de Deus, pelo testemunho de nós que somos convertidos no Senhor, a darmos esse testemunho às nossas famílias. Ontem à noite, domingo, ontem foi dia 24 de maio, eu preguei sobre família em lugar de proclamar a salvação de Cristo. Eu dizia ali sobre o Gerazeno que estava endemoniado e os demônios foram expulsos e colocados nos porcos. E aquele rapaz, ele queria ir pregar o Evangelho. Ele queria ir junto com Cristo. E Cristo não deixa ele entrar no barco e diz para ele assim: vai para os teus. Ou seja, vai lá na sua casa e diga toda a misericórdia, toda a compaixão que eu tive de ti. A família deve estar no centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos anunciar o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde hoje e por todo sempre. Que a paz de Cristo esteja em seu coração, hoje e por todo sempre. Novamente agradeço ao reverendo Robson pela oportunidade de trazer uma palavra aos amados irmãos. Vamos orar mais uma vez e assim me despeço em nome de Jesus. Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra pensada e meditada. Que nós possamos desfrutar dessa promessa de ver os corações dos pais convertidos aos filhos, de ver o coração dos filhos convertidos aos pais, ou seja, que nós vejamos toda a família debruçada aos teus pés. Eu peço isso à minha família, eu peço isso à família dos amados que nos escutam nesse momento. Que Deus nos abençoe e nos guarde, o Pai Santíssimo. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém e amém.